você tem uma ideia, eu acho que vale a pena colocar em prática, né? No meu caso, era bem tranquilo, porque os recursos que eu usaria, mesmo se eu tivesse uma perda, não seriam tão importantes, porque, felizmente, como médico, trabalhando com o que eu faço, eu já tenho um patamar de ganho razoável, então, assim, era muito mais uma questão de auxílio para eles, e, assim, o valor que eu ganho, eles não ganham, então, enfim, eu não teria muita perda, né? Eu acho que, às vezes, dependendo da pessoa, ela não põe uma ideia em prática também, porque tem uma questão financeira envolvida, mas muitas ideias não têm esse componente financeiro, eles só têm o componente de ação. Então, quando depende de uma ação, eu acho que vale a pena não procrastinar e simplesmente se jogar. Podvirts, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirts, o lado bom de tudo, disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e hoje a gente vai descobrir como um casal de médicos acabou ajudando uma família de produtores rurais da região de Ibiúna, aqui em São Paulo. Minha conversa é com o médico, o Dr. Guilherme Guimarães. Nossa conversa é à distância por causa da pandemia. Dr. Guilherme, muito bem-vindo ao nosso Podvirts. A gente está louco para saber como se deu essa sua boa ação e como virou um negócio. Bem-vindo, viu? Obrigado. Guilherme, você é médico, a Juliana também, a sua mulher. Qual é a especialização sua e da sua esposa? Nós somos pediatras, né? Eu faço, tanto quanto ela, consultório particular, trabalho no Hospital Infantil Sabará. A Juliana trabalha comigo lá, também trabalha na Santa Casa de São Paulo, onde ela faz a parte de cardiopediatria. E eu queria saber como é que foi e está sendo essa pandemia no hospital para vocês dois, se vocês conseguiram parar de trabalhar em algum momento e aí depois saber como você virou um incentivador. Então, essa é uma coisa bem interessante, porque as pessoas imaginam e fazem uma correlação entre você ser médico e ter trabalhado muito na pandemia ou ter sido muito exigido. Para pediatras foi bem o contrário. Então, os hospitais particulares, no meu caso, e não particulares também, tiveram queda do movimento entre 70% a 80% do movimento corrente. Isso levou a uma grande restrição de ganhos dos hospitais, também com redução das escalas de trabalho. Os consultórios particulares também reduziram muito o número de atendimentos, porque as pessoas tinham medo, até mesmo pelo medo de contaminação, sair de casa, enfim. Então, eu tive muito tempo livre. Essa pandemia me deixou com muito tempo sobrando. Eu praticamente mudei, eu ficava muito mais no interior do que em São Paulo, né? Ficava 5 dias lá, 4 dias lá e só 2, 3 em São Paulo, onde eu concentrava as minhas atividades. Para médico deve ter sido esquisito, né? Ter tempo livre, porque médico é tão requisitado, o telefone toca sem parar, mensagem a todo momento. O que você fez com o seu tempo livre? Tem a ver com essa vida no interior? Tem a ver, exatamente. Eu sempre estive aqui em São Paulo, fiz bastante atividade, teve épocas que tinha muito mais de um emprego, 3, 4 empregos distintos, ficando nas cidades do ABC. Agora, de uns tempos para cá, eu me concentrei e foquei mais em São Paulo, eu trabalhava só nesses 2 locais mais próximos de casa, já tinha mudado os meus hábitos, já caminhava mais, ia caminhando para o trabalho, ia de bicicleta, enfim, né? E o que até levou a ter mais contato com as pessoas, porque a gente ficava conversando, a gente acabou fazendo trabalhos manuais, então lixava itens, pintava, que era realmente para passar o tempo, porque o tempo tinha, né? Você não conseguia preencher todo esse tempo que você antes estava ocupado. Foi, de certa forma, esse início de pandemia foi gostoso, porque eu estava num lugar agradável, uma casa confortável, no interior, no condomínio, não tinha tanta restrição como tinha em São Paulo, não tinha tanto medo, né? Não se falava tanto, as pessoas não tinham tanto esse medo, cada um, obviamente, convivia na sua própria casa, mas você tinha mais espaço, né? Então, Bom, você tem a natureza ao seu favor, né? Quando você está no interior, você dá uma caminhada ao ar livre, que eu acho que quem estava confinado
Foi o que mais fez falta, o ar livre, essa coisa, essa sensação meio de liberdade, mesmo que você tenha algumas restrições ali no seu dia a dia. Mas e aí, e a roça, como entrou na tua vida? A roça entrou porque uma das funcionárias lá da casa, né, que é a Eliana, é, no final das contas a gente descobriu que ela estava lá fazendo esse bico, né, de funcionária doméstica, ali, faxineira, indo algumas vezes na semana, mas ela não era isso, ela era uma produtora rural. E ela tinha não só ela, como, enfim, é uma família com 11 irmãos, uma família que já vivia naquela terra há pelo menos uns 200 anos de história, cultivando sempre e conversando com ela. A Eliana gosta bastante de falar, é uma pena que ela não possa participar desse Pod Virtual, mas ela gosta muito de falar. E aí acabei descobrindo essas coisas dela. E assim, num primeiro momento, o que motivou essa minha interação maior com a Eliana foi saber que ela estava perdendo itens, estava perdendo alimentos nessa pandemia, porque não tinha para quem entregar, vários dos mercados que ela tinha estavam fechados, se a Jéssica fechou por um tempo, os supermercados deixaram de receber, os restaurantes já não tinham mais, então, enfim, teve uma reportagem até que passou nas terras dela, mostrando que eles traturavam os alimentos, porque não tinha para quem vender, enfim, então os alimentos acabavam sendo dispensados e não conseguia doar também, porque para doar era necessário dinheiro para você fazer a colheita, para você conseguir transportar esse alimento, então tudo isso era algo novo, inclusive para eles, e eles estavam sofrendo muito, estavam perdendo tratores, estava difícil, não foi um momento fácil para eles. Vamos só situar o que aconteceu, né? Você começou a, a conviver com a Eliana Fontão, que é da família Fontão, é uma família de produtores rurais ali da região de Ibiúna, então que essa família passava por todas essas dificuldades e você teve uma ideia para ajudá-los. Ou seja, hoje vocês são parceiros. Antes de você contar como se deu essa parceria, eu queria saber se você tinha alguma experiência com plantio de alguma coisa na tua vida que não fosse aquele feijãozinho, sabe? Que a gente coloca ali num potinho, coloca água na escola para ver se ele vai germinar ou não. Você tinha ou não? Não tinha. Minha experiência era praticamente zero. Tudo bem que meu pai vem de uma família de fazendeiros de Minas Gerais, e eu até já tive contato com plantações lá, mas assim, contato de conhecer, não de saber como que eram cultivadas, ou enfim, como eram chamadas, porque nesse meio tempo, o tanto de perguntas que eu recebo das pessoas e que eu acabo conversando com a Eliana, hoje em dia eu já sei muito mais. Mas não tinha, não. Eu acho que estava próximo do feijãozinho. Se não fosse, era muito ali próximo. Maravilhoso. Bom, a pandemia acabou fazendo com que vocês ajudassem a família Fontão, então. E essa família já trabalha na roça há 4 gerações. Conta um pouco mais da família e o que você encontrou lá e o que te encantou, né, na verdade, na família. Bom, primeiro que eles são, assim, muito simples, né? Segundo que eles são bem educados. Terceiro que eles não negam fogo. Eles trabalham muito. Assim, a vida do produtor rural é bem interessante porque eles acordam 3 horas da manhã, eles já fazem a primeira visita na plantação, aí no final das contas eles já fazem alguma colheita, alguma coisa, uma irrigação, depois já começam a montar caixas para entregar um caminhão que vai para algum centro fazer alguma entrega, depois... Enfim, já emendam com a hora do almoço. Durante o dia, praticamente, eles ficam o tempo inteiro, trabalham até o final ali da tarde, quando muitas vezes vão descansar um pouco para, novamente, de madrugada, estarem de pé. E no caso da Eliane em si, somado a isso, ela ainda tinha o fato de trabalhar na casa. Então, é engraçado que a gente falava assim, né? Nossa, você está trabalhando aqui, ainda vai ter que ir para lá? E ela falava assim, não, trabalhar aqui na casa tá fácil, lá é mais difícil. Aqui é tranquilo. Então, tinha essa diferença, né? Lá era muito mais, obviamente, tinha aquele... Mas o quanto ela se emociona falando de ser produtora rural, né? Ela vê vídeos de gente fazendo
a retirada das cebolas, o quão difícil é e tal, e ela se emociona, ela gosta, realmente ela ama isso daí que ela faz. Isso, esse amor, assim, realmente você consegue sentir, é algo muito palpável. Isso eu não tinha esse contato também, com esse amor dessa pessoa que produz isso, entrega, é uma devoção ali àquilo que ela preza bastante, que é essas plantações que ela tem. Bom, vocês distribuem cestas hoje por São Paulo, que foi a sua parte nessa parceria. Então, quem recebe a cesta pode saber que o alimento tem um gostinho a mais ali, né? Que é todo esse amor e a dedicação dessa família para fazer, para plantar, para colher e tudo. Bom, foi assim, você já tinha me contado, a gente fez uma pré-entrevista antes, né, da gente gravar a nossa entrevista. Você me contou que você perguntava para Eliana, tem tal coisa? Você tem tal coisa? E ela tinha tudo, né? Ela planta bastante alimento, hortaliça, frutas. Conta um pouco da plantação. O que tem disponível por lá? Então, você tem diversos tipos de alface, né? Então, alface roxa, alface crespa, alface americana, você tem a abobrinha, então, abobrinha italiana, tem um outro tipo de abobrinha, eu vou me perder aqui, porque são várias coisas. Uhum. Mas tem também a plantação ali de berinjelas, a plantação de tomate, o tomatinho cereja, o tomatinho grape, enfim, tudo realmente sem agrotóxicos, sem aditivos, eles acabam não utilizando nada. O que te tocou essencialmente na história da família Fontão que fez acender esse modo quero ajudar em você? Então, primeiro, eu realmente tinha tempo livre, a minha mente estava viajando. Segundo, eles tiveram esse problema, eu vi, acompanhei até pela reportagem o fato de tratorarem os alimentos, não conseguirem. Então, num primeiro momento, o que eu fiz? Eu conversei com o pessoal do hospital mesmo, do prédio aqui, amigos da minha esposa e amigos da escola dos meus filhos, né? A gente mandou em grupos sociais, só esses grupos falando assim, olha, a gente quer colher alguns itens lá que já estão para estragar e fazer uma doação grande, né? Tentar ver o que dá para fazer. E eu conversei com a Eliana e falei, Eliana, o que você acha, né, da gente fazer isso? Você consegue uma caixa de madeira bem barata, a gente coloca vários itens e encaminha para doação, tem como a gente fazer isso? Ela já se empolgou, ela falou, não, tem como fazer e tal. E na época, foi em maio, mais ou menos meio de maio, eu consegui próximo de uns 5, 6 mil reais em doação, e isso reverteu em uma caixa que a pessoa doava, e quem das pessoas que queria contribuir, era uma contribuição ali pequena, uma contribuição de 50 reais, tem gente que contribuía com 100, a pessoa recebia uma caixa brinde, com itens do sítio, enfim, para meio que compensar ela, assim, pelo fato de ser uma doadora, né? É o que eu falei, os produtos em si, eles tendem a ser baratos, mas o problema está no transporte, está nas caixas, enfim. E a gente acabou doando para a ONG Banco de Alimentos 450 quilos de alimentos, eles levaram um caminhão cheio, assim, do nosso caminhão, a gente doou também para, se eu não me engano, foi para Brasilândia, a gente doou para Higienópolis não, Heliópolis, enfim, que tem a Mãos de Maria lá, a gente acabou fazendo essa doação também. E quem recebeu a caixa brinde falou, Guilherme, muita coisa aqui, tá impressionante, se eu for comprar isso aqui no mercado lá da minha casa, talvez eu vá gastar mais do que a minha doação, né? Então, assim, isso foi uma coisa legal. A gente fez isso em maio e parou por aí. E eu voltei a falar de novo com ela sobre essa possibilidade de montar essa caixa, foi já em junho. Porque eu imaginei, pelo menos me dava pistas de que o movimento para eles estava melhor, as coisas estavam caminhando bem. E no final das contas, em junho, quando eu conversei com ela, eu descobri que não. Eles estavam voltando das feiras, porque eles também fazem feira. Estavam voltando das feiras de Cotia cheio de alimentos, eles continuavam ainda sem ter abertura nos mercados que eles tinham, enviavam vários produtos, às vezes, para o CEAGESP,
para receber uma nota X, recebiam uma nota X dividido por 2. E Enfim, nem percebiam. e assim, percebiam, mas não tinha muito o que fazer, porque dependiam de um atravessador ali que, né, controlava isso. Então eu falei para ela, me deu um insight, assim, eu estava pintando uma arandela de só colocar suculentas, porque eles têm suculenta lá também, minha sogra virou viciada em suculentas, minha mulher, a minha concunhada, todas fazendo vasos de suculenta. Então, uma arandela, pintando, lixando, passei o dia inteiro fazendo isso, pensei assim, Eliana, e se a gente montasse uma caixa com itens padrão que variassem semanalmente, com coisas que você tem que as pessoas fatalmente vão usar na semana? Por exemplo, batata, tomate, limão, Tahiti, abobrinha, que outra coisa que eles têm bastante é batata doce, mandioquinha, as próprias verduras, as folhas para fazer salada. Tem como a gente montar alguma coisa? Então eu falei, faz uma lista, amanhã, quando você voltar amanhã, você traz uma lista do que você produz. E aí, baseado naquilo, a gente tenta selecionar. Aí ela trouxe no dia seguinte, sentei eu, minha esposa, minha sogra, com ela, a gente falou, o que dá para mandar nessa primeira semana? Aí, no final das contas, a gente separou alguns itens. Eu falei, tem como a gente conseguir uma caixa melhor, né? Não aquela de madeira, enfim, bem simples, para até ser mais fácil de transportar, os alimentos têm que chegar melhores e tal. E a gente começou a ir atrás de caixa, selecionou os alimentos e eu divulguei nas mesmas listas que do pessoal que fez doação. Falei, ó, pessoal, agora vai ser uma coisa diferente, vai ser uma venda direta, vou tentar ajudar eles porque realmente ainda continua difícil. Vamos ver se vocês acham interessante, porque o meu retorno, mesmo na doação, foi muito bom. Então, eu achei, bom, eu acho que vai ter bastante retorno, vou conseguir auxiliar eles bastante. O final das contas é que eu coloquei um valor bem baixo. No final das contas, eu gastei bem mais que isso, mas tudo bem. Mas era um valor irrisório, era um valor de R$50, se não me engano. E a mensagem que foi via WhatsApp desses grupos espalhou de uma tal forma que eu comecei a receber ligação, mas você não entrega aqui em Santos? Eu falei, não, em Santos eu não entrego. Não, mas eu estou no interior, eu estou na passagem do caminhão na Raposa. Não, tudo bem, mas o caminhão vai passar 3 horas da manhã e eu não consigo te entregar nesse momento. Se quiser ficar acordado lá na estrada às 3 da manhã, pega a tua caixa, né? Mas se mobilizar para fazer esse tipo de entrega não daria, né? E aí eu abri vários bairros, até mesmo porque eu tenho amigos que trabalham comigo, mas que moram no Morumbi, tem gente que... Enfim, então eu abri vários bairros da cidade de São Paulo para fazer essa entrega. O que aconteceu? Eu comecei a fazer a entrega às 7 horas da manhã, terminei 8 da noite. Sem comer, sem beber nada, enfim... Você mesmo pegou o carro e foi? Na verdade, veio uma caminhonete deles, né? Que a gente combinou um dia exato para que a caminhonete poderia vir para São Paulo. Então, veio uma caminhonete. Eu usei o meu carro também como apoio, né? Para também fazer essa entrega em conjunto. Mas, assim, foi bem tenso. E foi tenso porque a caixa não estava adequada. Então, aí eles empilharam. Então, as caixas de baixo ficaram amassadas. Improvisado, como tudo no começo, né? Você está falando nas coisas que vocês fizeram juntos e no que vocês pensaram e como é realizar, né? Acho que a pandemia trouxe isso pra gente. A gente primeiro teve que parar. Depois você olhou para o lado, você olhou para o outro. E aí, depois você descobre alguns prazeres. E aí, você mesmo se desafia e fala, por que não? Né? Imagina, você médico se colocou disponível para fazer entregas em São Paulo e ficar, sei lá, das 7 da manhã às 8 da noite ralando mesmo, né? Girando por São Paulo, que é uma cidade enorme. Então, é muito bacana ouvir esse tipo de iniciativa. Conta mais. Não, foi bom, assim, porque realmente a gente estava ajudando. O número de caixas foi absurdo. Eu acho que na primeira semana do projeto foram 300 e tantas caixas que eu acabei trazendo para São Paulo. Por isso que durou todo esse período e eu corri muito, assim. Eu lembro que deu no meu sensor que eu deveria ter corrido uns 25 quilômetros naquele dia fazendo as entregas e tal. E eu percebi várias coisas já logo nesse primeiro dia, né? Eu já percebi que não dava para ser tantas regiões.
a caixa tinha que ser melhor do que a caixa que veio. Ah, eu precisava, assim, de mais frentes de entrega, não podia depender só de mim, porque é um produto perecível, é um produto que ele sofre com calor, então eu tenho que entregar isso o mais rápido possível. Então, eu tive que pensar em formas, outras pessoas para me ajudarem. E aí entrou, o meu pai entrou, a minha esposa começou a me auxiliar, porque uma coisa simples como usar um Waze, usar um Google Maps para se localizar, mesmo comigo roteirizando as rotas para todo mundo, eles de lá não conseguem entregar sozinhos. Então tem que ter um apoio de alguém para fazer essa entrega, coordenar, avisar as pessoas, senão a coisa não flui, não adianta. Complexo fazer a entrega. Mas assim, ao longo aí vai de 10 semanas seguintes, a gente foi melhorando a qualidade das caixas. A gente teve uma enxovalhada de críticas no início com relação a plásticos, porque no início eu achei que as pessoas queriam coisas separadas por plástico, mas não, elas não queriam. Então aí eu fui para uma onda que não tinha nenhum plástico na caixa. Eu tentei bolar uma caixa com uma divisória simples, pensando numa caixa de vinho, né, que você tem uma divisória de papelão e aí você tem um sustentáculo, né? E algumas pessoas recebiam a caixa e falavam: Guilherme, só veio verduras, só veio folhas aqui. Eu falei: não, mas você abriu o alçapão de papelão? A pessoa abria e tinha lá todos os legumes. Aí ela falava: Nossa, a caixa ficou, né? Ficou moderna. Você tem até que patentear essa nova forma de receber legumes e verduras em casa. Então, assim, teve que foi muito engraçado, que ela falava assim, mas eu falei, mas você não sentiu o peso, né? Porque não era uma caixa vazia, tinha alguma coisa ali embaixo, que são os itens mais pesados. Então a gente melhorou essa ideia da caixa. Agora, por exemplo, eu estou vivendo um outro problema. Se não fossem essas duas últimas entregas que foram canceladas, pelo que aconteceu, acho que mais para frente talvez você toque no assunto, mas a gente está com um problema de, assim como várias outras empresas, de papelão. Você não encontra mais papelão para comprar, né? Então, eu fiquei sabendo desse problema, porque uma amiga minha estava fazendo mudança, ela precisava de caixa de papelão, não encontrou. De forma alguma, ela foi a 3 lugares e estava em falta realmente. E agora, qual é a sua ideia? Você já viu que tem algumas pessoas que fazem embalagens com folhas de bananeira? Fica interessante e é ecológico. Não, sim, exatamente. É que no final das contas a folha de bananeira ela funcionaria para o interior da caixa, ela não funcionaria para o lado exterior. E no interior da caixa eu já não faço praticamente divisão entre os itens. As poucas divisões que tem são ali de papelão mesmo, mas a minha ideia agora, eu já tenho ali um projeto, o problema é o custo, não sei o quanto vai sair, são as caixas de madeira mesmo, porque as de madeira elas conseguem ser empilhadas com mais facilidade, os produtos acabam não amassando, né? Então isso é interessante porque eu não tenho que ter esse risco do quanto se pode empilhar, do quanto que pode fazer. Agora, obviamente, vai ter um custo, mas eu vou fugir aí dessa falta de papelão. Então, eu vou buscar agora empresas para ver essas caixas, né? Ô, Guilherme, e aí a pessoa pode receber numa semana e na próxima ela te devolve, e aí você dá uma nova e você faz essa rotação, né, das caixas de madeira. Agora eu tô vendo aqui, ó, Sítio Fontão, na caixa de verduras da próxima semana teremos. É bastante coisa que vocês oferecem. É mais para a família ou, por exemplo, uma pessoa que viva sozinha, ela pode escolher selecionar alguns itens para que também esses itens não estraguem na casa da pessoa que mora sozinha, por exemplo? Então, no final das contas, acaba sendo mais interessante para uma família mesmo. Eu tenho pessoas que são sozinhas que compram, mas aí dividem com o vizinho do lado ou então com um amigo. Isso acaba acontecendo. Um número menor de itens acabaria gerando um valor no final da caixa que não justifica muito a entrega. Aí a gente já entra um pouco naquela coisa do não justificar muito o transporte, a acomodação. Então, há algum tempo, a minha esposa teve essa ideia junto comigo e muitas pessoas me pediam, era uma caixa mista, porque tudo começou vendendo as verduras, só que eles tinham frutas lá também. E aí, depois de um tempo, eu comecei a vender também uma caixa de frutas, porque as pessoas me pediam frutas. Aí, agora, o terceiro passo seria criar uma caixa mista, porque aí você tem frutas e também algumas verduras, alguns itens ali
para que aí não estrague tanto e uma família pequena ali, um casal consiga consumir aquilo da melhor forma possível, né? Eu tô aqui no @Sítio Fontão, aí eu tô pesquisando aqui, tá? Eu vi caixa de frutas para entregas, aí vem abacaxi, melão, caixinha de morango, laranja, banana, mamão papaya, manga, maçã. Quer dizer, é uma produção bastante variada que a família tem lá, né? É muito variada. Eles têm muita terra lá e são sítios que não são contíguos. São sítios que estão assim espalhados, né, numa área grande entre Piedade e Ibiúna mesmo, mais até ali em Ibiúna, mas dependendo do local que você vai, já entra em Piedade, né? Quando a gente vai visitar, muitas vezes eu vou com o meu carro até certo ponto, depois não dá, porque aí tem que ser trator mesmo, porque a estrada é de terra, com vários buracos, então não fica nem tão simples entrar em algumas plantações deles, né? Que a Mas, Eliana e a família toda, porque eles são em 11 irmãos, né? Pelo que eu vi aqui na nossa pesquisa. Que a família inteira tá achando desse novo parceiro, sócio aí? Que chegou com um monte de ideia, deve ter dado uma boa movimentada na tua vida e na deles também, né? Não, exatamente. E no final das contas, eu encho bastante o saco da Eliana, principalmente quando vem algum item que não está legal, porque as pessoas passam para mim, na sequência já mando a foto, a gente já tenta chegar a uma conclusão de como que pode chegar melhor, e aí eu fico no pé. E aí a Eliana acaba sendo mais o general ali na organização das caixas, é quem fica mais atenta tanto na constituição quanto na qualidade, e ela enche o saco de quem trabalha lá. No final das contas, a Caixa alterou de preço algumas vezes, até tentar estabilizar num patamar, porque ela foi obrigada a chamar mais gente para ajudar na confecção, na montagem, na própria colheita e dar tudo certo, né? Bom, você já começou E grande, né? 300 caixas é um sucesso, então, a gente pode dizer. Quantas caixas você entrega hoje? hoje em dia, ela varia ao redor de 220, 230 por semana, mais ou menos isso, né? Tem algumas semanas que extrapola e aí chega em 300, mas no normal seriam em torno de 200, 210, 220. Se eu entrego acima de 200 caixas para eles, isso daí já dá um valor muito bom para eles. Tanto é que durante esse processo, o valor que entrava da venda das caixas era maior do que o valor de qualquer uma das outras atividades deles. O valor principal começou a ser a venda das caixas, que foi uma coisa que a gente começou na pandemia como forma de ajudar, né? Agora, você teve essa iniciativa, algo que muita gente não tem no final das contas. A gente às vezes imagina em fazer, mas ir lá e executar mesmo, às vezes a pessoa não tem coragem. Que conselho você dá para essas pessoas que pensam em fazer alguma coisa pelo outro? Eu acho assim, se você tem uma ideia, você não pode ficar procrastinando em cima dessa ideia. Eu acho que vale a pena você tentar colocar em prática, né? Coloque em prática, tenta ver no que dá. Às vezes você acaba gostando do resultado daquilo que você viu, ou então você acha que não foi tão interessante. Se você não colocar em prática, muitas vezes você não vai conseguir arrumar, não vai conseguir modificar alguma coisa que torne aquela ideia ainda mais brilhante, enfim. Mas não procrastinar. Enfim, eu acho que essa é a principal coisa. Se você tem uma ideia, eu acho que vale a pena colocar em prática, né? No meu caso, era bem tranquilo, porque os recursos que eu usaria, mesmo se eu tivesse uma perda, não seriam tão importantes. Porque, felizmente, como médico, trabalhando com o que eu faço, eu já tenho um patamar de ganho razoável, então, assim, era muito mais uma questão de auxílio para eles e, assim, o valor que eu ganho, eles não ganham. Então, enfim, eu não teria muita perda, né? Eu acho que, às vezes, dependendo da pessoa, ela não põe uma ideia em prática também porque tem uma questão financeira envolvida, mas muitas ideias não têm esse componente financeiro, eles só têm o componente de ação. Então, quando depende de uma ação, eu acho que
vale a pena não procrastinar e simplesmente se jogar. Eu vejo assim, eu nesse meio tempo, eu tive contato com várias pessoas realmente que genuinamente querem ajudar essa família de produtores. São todos muito amáveis. Eu nunca tive nenhuma pessoa assim muito chata ou exigente, ou então que, né, tivesse uma postura arrogante. Pelo contrário, eu acho que todo mundo veio para somar. Eu tenho dado muita sorte nessas interações com esses clientes, né, que a gente tem no final das contas. A Eliana também gosta muito deles, porque eles repassam mensagens positivas, eu encaminho para ela, assim como quando eles repassam uma informação que seria de correção, eu também encaminho para ela, enfim. Tem sido muito produtivo isso, né? Vou pegar esse gancho de mensagens positivas. Aqui a gente tem uma tradição no Podvirts de perguntar para o entrevistado o que é o futuro. Então, para você, Dr. Guilherme, agora empresário também, em uma palavra. Então, o que é o futuro para você? O futuro? Acho que promissor. Eu creio que promissor. Afinal de contas, assim, a gente passou por uma pandemia, a pandemia foi desastrosa em todos os sentidos para várias pessoas, enfim, não só pelas aquelas que perderam entes queridos, mas também desastrosa em termos econômicos, em termos de restrição, né, de movimento, em restrição de você poder estar junto com pessoas que você gosta, compartilhar momentos especiais. Então, a pandemia foi muito desastrosa. E você sair fortalecido dessa pandemia para, teoricamente, um segundo momento onde você não tem essas restrições que foram impostas, eu acho que só dá para pensar que vai ser mais promissor, o futuro tende a ser melhor mesmo, né? Maravilhoso. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua companhia aqui no Podvirts. Essa foi mais uma edição do Podvirts, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa, a do Dr. Guilherme. Obrigada, viu, Dr. Guilherme Guimarães? Agradeço a todos que estão, a todos que ouviram, acompanharam a entrevista. Espero que todos tenham uma boa semana e possam se inspirar pelo que foi comentado. Muito obrigada, até a semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.